Você já se sentiu cercado por forças que não consegue explicar? Aquele medo silencioso que chega à noite, os pensamentos que pesam como uma sombra, a sensação de que o mundo é hostil demais para enfrentar sozinho. Todos nós, em algum momento, buscamos um abrigo invisível, uma fortaleza que nenhuma ameaça humana ou espiritual pudesse atravessar. E é exatamente aqui que o Salmo 91 se revela como um tesouro atemporal. Este não é apenas um capítulo antigo das Escrituras. É uma convocação viva, uma declaração de guerra contra o medo, um mapa que guia cada passo até um esconderijo secreto onde o coração encontra descanso e a alma descobre paz. Quando lemos as primeiras palavras, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Somos convidados a atravessar um limiar. Esse limiar é a porta para uma realidade onde a proteção de Deus não é simbólica, mas palpável, poderosa e real. Mas aqui está a verdade que poucos percebem. Não basta apenas conhecer esse salmo, recitá-lo mecanicamente ou vê-lo como um amuleto espiritual. É preciso vivê-lo, é preciso se posicionar, porque o esconderijo não é um local físico, não é um templo feito de pedra. Ele é uma postura interior, um lugar secreto na mente e no espírito, onde o Altíssimo estende sua sombra e cobre cada um que confia nele. Você já parou para pensar por que tantas pessoas carregam medo constante? Elas conhecem versículos, mas ainda assim se sentem desprotegidas. O motivo é simples. Viver o Salmo 91 exige escolha, exige entrega, exige confiar em Deus quando todas as vozes do mundo dizem para temer. O esconderijo do Altíssimo não se abre a qualquer passo apressado. Ele é revelado a quem decide permanecer. Permanecer é mais do que visitar a presença de Deus de vez em quando. Permanecer é viver sob suas asas, confiar mesmo quando o chão parece ruir, descansar quando tudo ao redor grita insegurança. E aqui está o convite do Salmo 91 para você. Hoje, não importa onde você esteja, não importa o tamanho da luta ou a intensidade da tempestade, existe um lugar secreto, existe uma sombra segura, existe um abrigo eterno. E você pode entrar nele agora. Este vídeo não é sobre teoria, não é sobre religião fria, é sobre um encontro real com a promessa de proteção que transforma quem ousa confiar. Se você deseja compreender como habitar nesse lugar, se prepare. Hoje vamos mergulhar fundo, explorando cada detalhe desse salmo como se fosse um mapa sagrado, revelando verdades que podem renovar sua fé, curar suas emoções e reacender sua confiança em Deus. A pergunta é: você está disposto a atravessar esse limiar? Está disposto a deixar de lado o medo e habitar sob a sombra do Onipotente? Se a resposta for sim, então permaneça comigo até o final. Porque a jornada que começamos agora pode mudar não apenas o seu dia, mas a sua vida inteira. Quando o Salmo 91 fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, ele está descrevendo um lugar que não pode ser encontrado em mapas, nem acessado com chaves comuns. É um abrigo invisível, um refúgio secreto, construído não por mãos humanas, mas pela própria presença de Deus. Muitos buscam proteção em muros, seguranças ou estratégias humanas. Mas há situações em que nada disso é suficiente. A vida nos coloca diante de batalhas que nenhum recurso terreno pode vencer. É nesses momentos que o esconderijo se torna a diferença entre viver no medo ou viver na confiança. Mas o que significa, de fato, entrar nesse lugar? Não é sobre geografia, mas sobre intimidade. É sobre aprender a voltar o coração para aquele que governa sobre todas as coisas. Habitar é permanecer, não apenas visitar. Não é um encontro rápido no meio da pressa, mas um estilo de vida
em que você decide depositar sua confiança em Deus a cada instante. Esse abrigo invisível é mais real do que qualquer estrutura visível, porque nele a alma encontra descanso, a mente encontra paz e o espírito encontra força. Talvez você se pergunte: como saber se estou vivendo nesse esconderijo? A resposta não está em sentimentos passageiros, mas em convicção. É quando, mesmo diante das notícias que abalam o mundo, sua confiança não vacila. É quando, diante da incerteza, você escolhe confiar em quem nunca falha. O esconderijo é construído pela fé, sustentado pela oração e iluminado pela palavra de Deus. E aqui está o segredo. Quando você entra nesse lugar, as circunstâncias podem até não mudar imediatamente, mas você muda dentro delas. O caos lá fora pode continuar, mas dentro de você uma fortaleza se ergue. O medo pode tentar bater à porta, mas ele não encontra espaço porque sua confiança está guardada em Deus. É nesse abrigo invisível que o coração descansa em meio à guerra, que a mente silencia em meio ao barulho, que a esperança floresce em meio à escuridão. O mundo pode não entender essa paz. Para muitos, ela parece ilógica, mas é exatamente esse o segredo do Salmo 91. A proteção de Deus é maior do que qualquer lógica humana. E essa proteção não é apenas externa, é também interna. Ele não apenas guarda o corpo, ele fortalece a alma. Ele não apenas fecha a porta contra os ataques, mas abre uma fonte de coragem e fé dentro de você. Esse é o abrigo invisível, o segredo da proteção oculta. Viver debaixo da sombra do Altíssimo, onde o mal não encontra espaço e onde o medo perde sua força. O convite está diante de você. Vai continuar vivendo exposto ao terror do dia e da noite, ou vai escolher habitar no esconderijo onde nenhuma flecha pode atingir sua alma? Há uma diferença entre simplesmente acreditar em Deus e escolher viver debaixo da sua sombra. O salmista não diz apenas que Deus existe ou que Ele é poderoso. Ele descreve a experiência de estar tão próximo dele que sua própria vida passa a ser envolvida pela sombra do Onipotente. E aqui está um mistério profundo. Só há sombra quando estamos próximos. Quem anda distante não desfruta dessa cobertura. Estar debaixo da sombra é andar em intimidade. É saber que mesmo em meio à luz mais forte ou ao calor mais intenso das batalhas da vida, a sombra de Deus refresca, cobre e protege. Quantas vezes caminhamos sob o peso de preocupações, ansiedades e medos que drenam nossas forças. Mas quem encontra a sombra do Onipotente descansa, porque percebe que não precisa carregar tudo sozinho. A sombra de Deus não é como as sombras que conhecemos, passageiras, que mudam de posição com o movimento do sol. A sombra do Onipotente é constante, porque ele não muda. Não importa o quanto a vida oscile, ele permanece o mesmo. E quem vive debaixo dessa sombra descobre um poder que não se explica em palavras. É a paz em meio à tempestade. É a confiança quando tudo parece desabar. É a certeza de que mesmo que 1000 caiam ao lado e 10.000 à direita, você permanece de pé porque está coberto pela presença de Deus. Mas atenção, essa sombra não é um refúgio automático. Ela é um convite. É como a árvore frondosa que oferece sombra no meio do deserto. Muitos passam por ela, mas nem todos param para descansar debaixo dela. Assim também é com Deus. Muitos sabem que Ele é poderoso, mas poucos decidem descansar debaixo da sua sombra. E esse descanso exige rendição, porque só pode se proteger quem aceita deixar de confiar apenas em si mesmo e passar a confiar totalmente em Deus. Há poder nessa sombra, porque onde a presença de Deus está, o inimigo perde território. Onde a sombra do Onipotente cobre, nenhuma seta oculta prospera. Onde essa sombra repousa, os planos do mal se desfazem. Essa sombra é o espaço em que o impossível se torna possível.
porque ali não é a força humana que governa, mas a autoridade divina. Talvez hoje você sinta que está enfrentando desertos áridos, onde o calor da vida tem sugado sua energia. O convite é simples, mas profundo. Aproxime-se de Deus até sentir sua sombra. Permita que ela seja seu abrigo. Descubra o descanso que só Ele pode oferecer. O poder da sombra do Onipotente é real, é transformador e está disponível para todo aquele que escolhe permanecer perto do coração de Deus. Medo é uma das armas mais poderosas que o inimigo utiliza para paralisar o coração humano. Ele não precisa nos destruir fisicamente se consegue primeiro prender nossa mente. E é por isso que o Salmo 91 nos revela um segredo poderoso. A confiança em Deus não apenas nos consola, ela rompe as correntes do medo. Quem confia no Senhor descobre uma força interior que não pode ser explicada pela lógica humana. É como atravessar um vale escuro e, mesmo sem enxergar o fim, sentir paz, porque sabe quem está caminhando ao lado. Não é ausência de perigo, é presença de confiança. O medo grita, mas a fé responde mais alto: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Essa confiança não nasce do nada, ela é construída na intimidade com Deus. Quanto mais tempo passamos em sua presença, mais lembramos que Ele é fiel, mais entendemos que seu poder é maior do que qualquer circunstância. O medo se alimenta de incertezas, mas a fé se alimenta de promessas. E cada promessa de Deus é uma âncora que nos impede de sermos levados pela tempestade das dúvidas. O medo diz: e se não der certo? A confiança em Deus responde: mesmo que tudo pareça perdido, Ele continua no controle. O medo nos prende ao que não podemos mudar. A confiança nos liberta para descansar naquilo que Deus já garantiu. Quando escolhemos confiar, nos levantamos contra a tirania da ansiedade. Quando decidimos descansar em Deus, enfraquecemos os grilhões do medo. A confiança que rompe o medo não é fruto de coragem própria, mas da certeza de que Deus é soberano. Ela nasce quando lembramos que Ele já venceu todas as batalhas. A cruz e a ressurreição de Cristo são a maior prova de que o medo perdeu sua autoridade. O medo da morte, da escassez, do fracasso, da rejeição, todos eles caem diante da confiança de quem sabe que o Senhor é sua fortaleza. Talvez você esteja vivendo momentos em que o medo parece gritar dentro de você. Medo de não conseguir, medo do futuro, medo de ficar sozinho, medo de perder aquilo que ama. Hoje a palavra te convida a levantar um escudo diferente, a confiança em Deus. Não se trata de negar que o medo exista, mas de decidir que ele não terá a última palavra. Quem confia em Deus caminha mesmo tremendo, mas caminha porque sabe que Ele sustenta cada passo. Quando o medo tentar dominar seus pensamentos, lembre-se: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Declare essa verdade até que ela se torne viva em seu coração, porque a confiança que Deus nos dá não é frágil, não é passageira, é uma fortaleza inabalável que se ergue contra qualquer sombra de temor. Existem dias em que o corpo até aguenta, mas a alma clama por descanso. É quando não é o peso físico que nos derruba, mas sim as batalhas invisíveis dentro de nós. O Salmo 91 nos revela algo poderoso. Deus não é apenas abrigo para o corpo, Ele é refúgio para a alma. Quando tudo em volta parece ruir, seu cuidado nos mantém de pé por dentro. O refúgio do Altíssimo não é feito de paredes de pedra, mas de promessas inabaláveis. Ele não apenas protege dos ataques externos, mas cura as rachaduras internas. A alma cansada encontra alívio em sua presença. A mente confusa encontra clareza quando repousa em sua palavra. O coração angustiado encontra paz quando se lembra de que há um lugar seguro em Deus, onde nenhuma força maligna pode penetrar.
Não é à toa que o salmista descreve esse refúgio como sombra do Onipotente. A sombra é símbolo de descanso em meio ao calor intenso, de frescor em meio ao deserto. Assim é o cuidado de Deus. Ele se torna abrigo nos dias mais áridos da vida. A alma pode estar desgastada, mas ao se esconder debaixo de suas asas, encontra renovação. Muitos buscam refúgio em conquistas, em pessoas, em seguranças passageiras. Mas todas essas coisas são frágeis demais para sustentar o peso da alma humana. Somente em Deus existe refúgio que não falha. Somente nele existe uma fortaleza que atravessa gerações, que resiste ao tempo e que não se abala diante do mal. Esse refúgio não é distante. Ele está disponível no instante em que você decide clamar ao Senhor. É acessível na oração sincera, no sussurro de quem dobra os joelhos e diz: Pai, eu não aguento mais sozinho. O refúgio não depende de um lugar físico, mas de uma postura espiritual. Onde quer que você esteja, pode encontrar descanso em Deus. E o mais impressionante é que quando nos refugiamos no Senhor, não apenas sobrevivemos às tempestades, mas somos fortalecidos nelas. A alma que descansa em Deus descobre que os ventos não a derrubam, eles a empurram para mais perto do Pai. O refúgio não significa ausência de lutas, mas significa presença de sustento. Se hoje sua alma está cansada, escute o convite do Salmo 91. Habite no esconderijo do Altíssimo. Não apenas visite de vez em quando, mas habite. Faça da presença de Deus seu lar, seu ponto de partida e de chegada. É nesse lugar que a alma é sustentada, renovada e preparada para enfrentar qualquer desafio. Porque o verdadeiro refúgio não apenas protege, ele transforma. Quando o mundo se torna hostil e os perigos parecem se multiplicar, o Salmo 91 ergue-se como um escudo espiritual que fortalece o coração. Ele nos lembra de que, mesmo em meio a armadilhas invisíveis e ameaças que rondam o dia e a noite, a mão do Senhor permanece estendida. Não há perigo capaz de surpreender aquele que já viu o fim desde o princípio. O salmista declara: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas imagens não são meras metáforas distantes, são retratos vívidos das lutas reais que enfrentamos. O laço representa armadilhas preparadas para nos prender de forma sutil. A peste simboliza ameaças que avançam sem serem vistas, desgastando em silêncio. E em ambos os casos, Deus se mostra como libertador. O coração humano, por vezes, se inquieta com a incerteza. O medo do amanhã, a sombra das más notícias, o risco das perdas. Mas a promessa de Deus é clara. Nenhum perigo é maior do que sua fidelidade. Ele não nega a existência da batalha, mas garante a vitória daqueles que nele confiam. Essa proteção vai além da segurança física. É também proteção emocional e espiritual. Em dias de medo, ele guarda a mente contra a ansiedade que paralisa. Em tempos de solidão, ele cerca o coração com sua presença que consola. Em tempos de dúvida, ele firma os pés sobre a rocha de sua palavra. Há quem confunda a proteção divina com a ausência de problemas. Mas a verdadeira proteção é a presença de Deus no meio deles. O fogo pode se acender, mas não consome. A tempestade pode rugir, mas não arrasta. O inimigo pode ameaçar, mas não triunfa. Porque a promessa do Salmo 91 não é de caminho sem perigo, mas de vitórias em cada enfrentamento. E o mais extraordinário é que essa promessa não é limitada a heróis da fé ou personagens bíblicos do passado. Ela é viva hoje, disponível para cada pessoa que decide confiar. Quando você proclama com fé que o Senhor é o seu refúgio e fortaleza, você se posiciona sob a cobertura do Altíssimo e nada pode tocar sem a permissão dele. Por isso, ainda
Que o mundo pareça instável, você pode caminhar com confiança. Ainda que as notícias tragam medo, você pode descansar. Ainda que as ameaças se multipliquem, você pode declarar: o Senhor é a minha proteção. Pois quem tem a promessa de Deus caminha seguro, mesmo em meio ao perigo. O medo é uma das forças mais paralisantes da vida. Ele invade a mente com cenários de derrota, lança sombras sobre o futuro e sufoca a esperança. Mas o Salmo 91 nos apresenta um antídoto poderoso: a confiança em Deus. Não uma confiança frágil, baseada em circunstâncias, mas uma confiança sólida, construída sobre a fidelidade de um Deus que nunca falha. O salmista afirma: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Aqui está a chave. A confiança não elimina a existência do perigo, mas dissolve o poder do medo sobre nós. Quando confiamos, deixamos de ser dominados pelo pânico das ameaças, porque reconhecemos que existe um Deus que vigia até quando nossos olhos não podem enxergar. Quantas vezes a mente cria temores que sequer se concretizam? Quantas vezes o coração se angustia por batalhas que Deus já venceu antes mesmo de começarem? O medo sempre exagera o tamanho dos inimigos, mas a confiança traz de volta a perspectiva correta. Não importa a intensidade da seta, o tamanho do exército ou a escuridão da noite, maior é aquele que está conosco. Essa confiança não é construída em um instante. Ela cresce à medida que escolhemos, dia após dia, entregar as incertezas nas mãos de Deus. Cada vez que oramos em meio ao medo, fortalecemos nossa fé. Cada vez que lembramos das vitórias passadas, renovamos a esperança no futuro. Cada vez que declaramos a palavra, relembramos ao inimigo que nossa confiança está no Senhor. Confiar é mais do que uma emoção, é uma decisão. É escolher descansar mesmo quando os ventos sopram forte. É escolher crer mesmo quando os olhos não veem saída. É escolher declarar vitória mesmo quando tudo ao redor sugere derrota. A confiança é o elo invisível que conecta a fragilidade humana ao poder ilimitado de Deus. Quando o medo tentar silenciar sua fé, lembre-se, você não está sozinho. O Senhor é o seu escudo, aquele que se coloca entre você e a ameaça. E se Ele prometeu que nenhuma arma forjada prosperará, você pode descansar na certeza de que o medo jamais terá a palavra final. O medo paralisa, mas a confiança liberta. O medo prende, mas a confiança abre caminhos. O medo obscurece, mas a confiança ilumina, e no coração daquele que confia, o inimigo não encontra espaço, porque a fé já tomou o lugar. Assim, o Salmo 91 não é apenas um texto de consolo, é um chamado à coragem. Um convite para levantar os olhos acima das circunstâncias e proclamar: eu não temerei, porque minha confiança está no Deus Todo-Poderoso. O Salmo 91 declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Esta promessa abre uma dimensão espiritual que muitas vezes esquecemos. Não estamos sozinhos na caminhada. O céu está envolvido em nossa história e há exércitos invisíveis posicionados para nos proteger. Os anjos não são apenas figuras poéticas ou símbolos de consolo. Eles são servos enviados por Deus, mensageiros que executam ordens divinas em favor daqueles que escolhem viver debaixo da sua proteção. Eles não agem por iniciativa própria, mas obedecem ao comando do Senhor, que zela por cada detalhe da nossa vida. Quantas vezes fomos poupados de acidentes, desviados de situações de perigo ou fortalecidos em momentos de fraqueza, sem perceber que havia uma intervenção angelical? Muitas das batalhas que nunca vimos foram vencidas por anjos que cumpriram sua missão de guardar e sustentar os filhos de Deus.
É interessante notar que a promessa não diz que seremos guardados em alguns caminhos, mas em todos. Isso significa que não existe um lugar onde a presença de Deus e a proteção de seus anjos não possam alcançar, seja no trabalho, em casa, na estrada ou até mesmo em situações inesperadas. A ordem divina já foi decretada: guardar você em cada passo. Mas essa promessa não deve ser confundida com presunção. O texto do Salmo 91 nos lembra que o propósito dos anjos é guardar os que andam nos caminhos do Senhor. A proteção é para aqueles que se colocam sob a sombra do Altíssimo, reconhecendo sua autoridade e vivendo em obediência à sua palavra. Anjos não substituem nossa fé em Deus, mas a fortalecem. Eles são sinais visíveis de uma realidade espiritual que nos envolve: o cuidado constante do Senhor. Quando compreendemos isso, deixamos de viver amedrontados e passamos a caminhar com confiança, sabendo que há uma rede invisível de proteção em cada passo que damos. Essa presença angelical nos convida a refletir. Quantas vezes nossa fé foi fortalecida ao perceber que o impossível aconteceu a nosso favor? Quantas portas foram abertas, quantos perigos desviados, quantas situações revertidas de forma inexplicável. Talvez nunca saberemos o quanto os anjos já intervieram em nossa jornada. Mas uma coisa é certa: se estamos de pé, é porque Deus ordenou que seus servos nos guardassem. O Salmo 91 nos revela que no campo espiritual não caminhamos sozinhos. Existe uma escolta celestial que nos acompanha, e essa certeza deve produzir em nós não apenas gratidão, mas também coragem. Se Deus enviou seus anjos para cuidar de você, não há por que temer os ataques do inimigo. Portanto, lembre-se sempre, enquanto você anda pela vida, há olhos espirituais atentos sobre você. Há mãos invisíveis sustentando seus passos. Há uma guarda celestial enviada pelo próprio Deus para garantir que seus caminhos cumpram o propósito divino. O Salmo 91 também traz uma das declarações mais poderosas da Escritura: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Esta imagem forte não é apenas simbólica, mas espiritual. Representa a vitória que Deus garante aos que se abrigam em sua presença contra todo tipo de ataque maligno. O leão simboliza a força bruta do inimigo, a tentativa de nos intimidar e nos engolir com medo e opressão. A serpente representa o engano, a astúcia, os ataques sutis que muitas vezes não percebemos. O Salmo 91 nos assegura que, em Cristo, não apenas resistiremos, mas pisaremos sobre eles. Isso significa que a vitória não é parcial, é completa. Essa promessa não significa ausência de lutas, mas certeza de que o mal não prevalecerá. A vida espiritual é um campo de batalha, mas o Senhor já nos armou com autoridade para vencer. Ele nos revestiu com a armadura da fé, a espada da palavra e o escudo da confiança. Cada vez que nos apoiamos no Senhor, transformamos ataques em testemunhos e provações em vitórias. É importante compreender que a vitória sobre o mal não é fruto da nossa força, mas do poder que opera em nós por meio do Espírito Santo. Quando enfrentamos tempestades, tentações e resistências espirituais, não precisamos lutar sozinhos. A batalha já foi vencida na cruz e nós apenas caminhamos na vitória que Cristo conquistou. Isso nos convida a mudar a mentalidade. Em vez de andar pela vida esperando derrotas, somos chamados a andar com a consciência de que já somos mais que vencedores. Essa verdade liberta nossa mente do medo e nos dá ousadia para viver pela fé. Cada passo dado em obediência à palavra é um ato de vitória. Cada oração feita em fé é um golpe contra as trevas. Cada vez que escolhemos permanecer firmes, mesmo em meio às adversidades, estamos pisando sobre serpentes e leões.
não pela nossa habilidade, mas porque a autoridade de Cristo nos cobre e fortalece. O Salmo 91 nos mostra que a vitória sobre o mal não é um futuro distante, mas uma realidade presente. É a promessa de que, quando o inimigo se levantar, não terá poder para permanecer. O mal pode rugir, pode tentar, pode se disfarçar, mas ao final sempre terá que se dobrar diante da autoridade do nome de Jesus. Essa certeza nos impulsiona a viver sem medo. Em vez de nos escondermos, podemos avançar. Em vez de ceder ao desespero, podemos nos levantar. Porque a promessa não é que seremos apenas protegidos, mas que venceremos de forma ativa, esmagando o mal sob nossos pés. E isso gera em nós uma nova postura. A vida cristã não é apenas de defesa, mas também de conquista. Não apenas resistimos, mas tomamos posse do território que Deus nos deu. Paz, alegria, esperança, santidade, liberdade. Essa é a herança daqueles que confiam no Altíssimo. O Salmo 91 não se limita a falar de promessas externas de segurança. Ele revela um princípio profundo. A verdadeira proteção nasce da intimidade com Deus. O texto não promete segurança a todos, mas àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Habitar é mais do que visitar. É viver em constante comunhão. É escolher todos os dias permanecer na presença de Deus. Quando fazemos de Deus nosso lugar de morada, nossa vida é moldada por essa intimidade. Não se trata apenas de momentos isolados de oração, mas de um estilo de vida que busca proximidade com o Pai. É nesse relacionamento contínuo que encontramos refúgio, discernimento e força para enfrentar os desafios. Muitos procuram refúgio em circunstâncias, em pessoas, em bens materiais, mas todos esses abrigos são temporários e falham diante das tempestades mais fortes. O único refúgio que nunca falha é o Senhor. O esconderijo do Altíssimo é seguro porque não depende das circunstâncias externas, mas da fidelidade inabalável de Deus. Quanto mais íntimos somos de Deus, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. A intimidade abre nossos olhos espirituais, nos capacita a perceber os perigos invisíveis e nos guia por caminhos de paz. É como andar com alguém que conhece todos os atalhos, todas as ameaças escondidas e que sabe o caminho seguro a seguir. Intimidade também fortalece a confiança. Quando conhecemos a Deus de perto, aprendemos que Ele não é apenas poderoso, mas também amoroso. Essa combinação nos dá segurança. Saber que Ele é forte para nos defender e bom para nos cuidar, transforma nossa maneira de viver. Não andamos mais com medo, mas com confiança tranquila. O Salmo 91 nos lembra que a proteção não é apenas um escudo contra o mal, mas um relacionamento que nos sustenta. Essa proximidade nos renova em meio às lutas, nos dá clareza quando estamos confusos e paz quando o mundo ao redor é turbulento. É um refúgio invisível, mas tão real quanto qualquer fortaleza de pedra. Habitar no esconderijo do Altíssimo também significa alinhar nossa vida à sua vontade. Não podemos esperar viver a plenitude da proteção divina enquanto andamos em desobediência. A intimidade nos transforma, ajusta nosso coração e nos coloca em sintonia com o que Deus deseja para nós. Esse é o segredo que o Salmo 91 nos revela. A proteção é consequência da proximidade. Quem conhece o coração de Deus não apenas encontra segurança, mas vive com a convicção de que está debaixo de mãos que nunca falham. Por isso, a pergunta que precisamos nos fazer é: estamos apenas visitando a presença de Deus em momentos de necessidade ou escolhemos habitar nela diariamente? A resposta a essa pergunta determina a profundidade da proteção e da paz que experimentaremos. O Salmo 91 é um convite à confiança absoluta em Deus, não apenas em momentos de calmaria,
mas principalmente nas tempestades da vida. Confiar radicalmente significa abrir mão do controle e descansar na certeza de que Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Esse chamado vai além da fé superficial, que apenas recita versículos. É uma confiança que se manifesta em atitudes diárias, na forma como enfrentamos medos, desafios e incertezas. É confiar mesmo quando os resultados não são imediatos, mesmo quando a lógica humana não encontra saídas. Radical vem de raiz, e confiar radicalmente em Deus significa enraizar nossa vida nele. Assim como uma árvore firmada junto às águas não se abala com ventos fortes. Aquele que tem suas raízes no Senhor permanece firme, ainda que o mundo ao redor desmorone. O Salmo 91 nos lembra que Deus é escudo e fortaleza. Mas para experimentar essa realidade, é preciso renunciar à autossuficiência. Quantas vezes buscamos nossas próprias soluções, acreditando que podemos carregar tudo sozinhos? Essa confiança radical exige humildade, reconhecer que sem Ele, nada podemos fazer. Confiar radicalmente também significa silenciar as vozes do medo. O texto fala de terror noturno, de flechas que voam de dia, de pestes e destruição. São imagens fortes que representam as ameaças constantes da vida. Mas o salmista afirma que nada disso prevalecerá contra aqueles que confiam no Senhor. Essa é a essência da confiança radical. Acreditar na promessa, mesmo quando a realidade parece o oposto. Esse tipo de confiança nos liberta da ansiedade. Não significa que não enfrentaremos problemas, mas que não viveremos escravizados pelo medo deles. Quando o coração descansa em Deus, mesmo as más notícias perdem seu poder de nos paralisar. A confiança radical também se reflete em decisões práticas. É escolher obedecer à voz de Deus quando tudo em volta sugere o contrário. É manter a integridade quando a tentação propõe atalhos. É continuar semeando esperança quando o mundo semeia desespero. No fundo, confiar radicalmente é declarar, com a vida inteira: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que Tu és fiel. Eu não sei o que virá amanhã, mas sei que meu futuro está seguro em Tuas mãos. Essa postura não é ingênua, é corajosa. É uma fé que desafia a lógica humana, porque se ancora no caráter imutável de Deus. Esse é o chamado que o Salmo 91 nos faz. Não apenas acreditar em Deus, mas confiar nele em cada detalhe, em cada estação da vida. É um chamado radical, porque pede que entreguemos não apenas parte, mas todo o nosso coração, toda a nossa confiança, todo o nosso ser. O coração do Salmo 91 não está apenas nas imagens de proteção, mas na promessa da presença constante do Senhor. Essa presença não é teórica, nem distante. É real, palpável, e acompanha o Filho de Deus em cada respiração, em cada passo, em cada noite e em cada manhã. Deus não promete uma vida sem desafios, mas garante que em todos eles, Ele estará conosco. A diferença não está na ausência das lutas, mas na certeza da presença daquele que caminha ao nosso lado. Essa promessa transforma completamente a forma como enfrentamos a vida. Quando sabemos que o Altíssimo habita conosco, o medo perde espaço e a esperança se torna combustível diário. A presença inabalável de Deus é uma âncora. Quando os ventos da dúvida sopram, quando as ondas da ansiedade ameaçam nos arrastar, essa presença segura nossa alma. É como a rocha firme onde os pés se firmam, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Essa promessa também é um abraço constante. Nos momentos de solidão, quando parece que ninguém nos entende, a presença de Deus nos envolve como um manto invisível. Ele nos recorda de que nunca estamos sozinhos, mesmo nas madrugadas silenciosas ou nos dias mais pesados.
O texto declara que Deus envia seus anjos para nos guardarem. Isso é mais do que poesia. É a revelação de que o cuidado de Deus se manifesta de formas invisíveis, protegendo-nos de perigos que nem sequer percebemos. Quantas vezes fomos poupados de situações sem ao menos saber? Essa é a marca da presença fiel dele. Essa promessa inabalável também carrega direção. Deus não apenas nos protege, mas guia nossos passos. Sua presença não é estática, é dinâmica. Ele nos conduz por caminhos que jamais escolheríamos por conta própria, mas que sempre nos levam ao centro da sua vontade. Confiar nessa promessa é viver com a consciência de que cada detalhe da vida está sob o olhar atento do Senhor. Não há orações pequenas demais para Ele ouvir, nem lágrimas que passem despercebidas. Sua presença é constante, vigilante e amorosa. Essa certeza nos leva a uma vida de adoração. Quando reconhecemos que o Deus Todo-Poderoso está conosco, o coração naturalmente se enche de gratidão. A presença dele não depende de sentimentos ou circunstâncias, é uma realidade eterna. Saber disso muda a forma como vemos cada dia. O Salmo 91 nos lembra: quem habita no esconderijo do Altíssimo permanece debaixo da sombra do Onipotente. Essa sombra não é uma metáfora de ausência de luz, mas a imagem de quem está coberto, protegido e guardado pelo próprio Deus. É a sombra que acalma, refresca e garante descanso. Essa é a promessa que atravessa gerações. Deus está conosco, presente no ontem, no hoje e no amanhã. Presença inabalável que sustenta, consola e fortalece. Uma presença que jamais será retirada daqueles que confiam no seu nome. O Salmo 91 não é apenas uma oração de proteção. Ele é um chamado a uma nova forma de viver. Um convite para atravessar os dias com a confiança de que o Senhor é refúgio, fortaleza e abrigo constante. Ao longo de seus versículos, a promessa de segurança se entrelaça com a realidade da fé. É como se o salmista dissesse: o perigo existe, as batalhas são reais, mas existe um lugar seguro, e esse lugar é a presença de Deus. Essa conclusão transforma não apenas o nosso entendimento, mas também a nossa postura diante da vida. Quando nos apropriamos das palavras do Salmo 91, deixamos de caminhar pela vida como vítimas indefesas e passamos a viver como filhos amados, guardados e capacitados pelo Altíssimo. Essa é a verdadeira revolução que Ele gera em nós, a mudança da mentalidade. O medo dá lugar à confiança. A ansiedade se converte em esperança. A incerteza é substituída pela convicção de que existe uma mão invisível sustentando cada detalhe de nossa história. O Salmo 91 não apaga as tempestades, mas garante que jamais enfrentaremos nenhuma delas sozinhos. Essa conclusão também traz um convite à ação. Não basta apenas repetir as palavras como um ritual. É preciso habitá-las, vivê-las, mergulhar na intimidade com Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa buscar sua presença diariamente, não como obrigação, mas como fonte de vida. O impacto dessa prática é transformador. Pessoas que vivem sob a sombra do Onipotente carregam paz em meio ao caos, coragem em meio ao perigo e esperança em meio ao desespero. São homens e mulheres que se tornam testemunhas vivas de que o Senhor é fiel. O Salmo termina com Deus falando diretamente ao coração daqueles que o amam. Ele promete livramento, resposta à oração, presença em meio à angústia, honra e vida longa. Essas não são promessas vagas, mas declarações eternas do próprio Criador. Quando ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, está revelando que o vínculo de amor com ele é a chave que abre portas de milagres e vitória.
A conclusão do Salmo 91 nos leva a descansar, não no sentido de inatividade, mas na postura de confiança. Descansar em Deus é viver sabendo que a vitória já está decretada, que a provisão já foi enviada, que o cuidado já está garantido. É andar pela vida com a serenidade de quem sabe que o futuro já foi escrito pelas mãos do Pai. Essa é a verdadeira transformação. Sair da leitura do Salmo 91 não apenas confortado, mas renovado, fortalecido e comprometido em viver cada promessa como realidade. Ele não é apenas um poema antigo. Ele é uma carta viva de esperança para os nossos dias. Por isso, ao concluir essa jornada, a mensagem é clara. Abrace essa palavra, declare-a em sua vida, compartilhe-a com quem precisa de paz. Permita que o Salmo 91 se torne mais do que um capítulo da Bíblia, mas um estilo de vida. Um estilo de fé, confiança e entrega. E quando os dias difíceis chegarem, lembre-se, existe um esconderijo seguro, existe uma sombra protetora, existe uma voz que acalma. É a presença do Altíssimo, o Deus que nunca falha. Amém.